ontem, quarta-feira, foi votado na Comissão de Constituição e Justiça do Senado o projeto de lei 1958/2021 do senador Paulo Paim sobre cotas raciais no Serviço Público Federal. E teve uma grande inovação, algo novo foi trazido, de diferente ao debate, algo no debate no Senado, porque é um assunto muito antigo, que há décadas tem sido registrado e tem sido citado pelo movimento pardo mestiço, que é a questão de ficarem classificando pardos como negros, né? Uma política que tem, dentre outros, caráter genocida. Então, houve um debate, e nesse debate foi interessante assistir, até porque nele diversas ideias sem fundamento, ideias inverídicas, que têm sido normalmente citadas pela propaganda negrista e pela propaganda de movimentos, de várias pessoas ligadas a movimentos negristas, que não correspondem à verdade. E alguns dos senadores reproduziram essas falas, essas afirmações, porque é algo que é dito há muito tempo. Se você pega algo que não é verdadeiro e repete aquilo ali, com o tempo ele começa a ganhar aparência de verdade. Já dizia um propagandista bem conhecido aqui, que nem vou citar o nome. Pois bem, então esse método de ficar reproduzindo inverdades acaba funcionando. E muitas pessoas, até por meio de boa fé, acabam reproduzindo isso. Então esse vídeo é interessante porque nós vamos mostrar, né, numa postagem da senadora Zenaide Maia, do Rio Grande do Norte, como ela repete várias dessas afirmações sem fundamento, né, na defesa dela do projeto de lei do senador Paulo Paim. Pois bem, vamos assistir o vídeo, vamos fazer comentários sobre o vídeo para que se perceba essas afirmações. Então, nós vamos fazer comentários nesse meio tempo. Citar aqui de Jamila Ribeiro, porque é a mais pura realidade do que a gente está discutindo aqui. Não existe racismo de negro contra brancos, ou, como gosto de chamar, do tão famigerado, que eu já ouvi aqui, racismo reverso. A ideia de que não exista racismo reverso, a ideia em si é racista. Porque se você acredita que existe um grupo, uma raça, ou um grupo racial que seja imune ao racismo, e que outros grupos podem ser racistas, de algumas raças não podem ser racistas, a própria ideia é racista. Quer dizer, porque a ideia do racismo é que alguns grupos são, inclusive, moralmente superiores. Então, se existe um grupo que a gente pode dizer que, tal raça, as pessoas podem roubar. Tal raça, as pessoas podem mentir. Tal raça, as pessoas podem fraudar. Mas essa raça aqui, as pessoas não mentem, essa raça aqui as pessoas não fraudam, e assim por diante. Então, a própria afirmação de que determinadas raças possam ter um defeito moral e outras raças não ter, já é em si uma ideia racista. Então, a ideia na negação do racismo reverso, a ideia de que só os brancos podem ter racismo contra pretos, mas os pretos não possam ter racismo contra brancos, não, em si, a ideia em si já é uma ideia racista. Agora, e também não falta do exemplo, né? Basta pegar o exemplo da história, inclusive na África, que você vê histórico de perseguição racista a brancos. Não só a brancos, mas perseguição racista também a mestiços, que muitos mestiços sofrem racismo na África, como ocorre, por exemplo, a questão dos Coréis na África do Sul, que eles sofreram racismo do apartheid sul-africano, do governo de minoria branca. Agora, quando os pretos tomaram poder, começaram também a fazer políticas discriminatórias contra a população mestiça da África do Sul. Então, a ideia de que racismo reverso
não exista, é uma ideia que tem um fundamento, que tem uma conclusão que se conclui dessa ideia, é uma conclusão racista. Prosseguindo. Primeiro é necessário a gente olhar esses conceitos. Racismo é um sistema de opressão. E para haver racismo, deve haver relações de poder. Negros não possuem poder institucional para ser racista nesse país. É uma questão estranha uma afirmação dessa, quando se defende que os negros, que os movimentos negros, que pessoas que se identificam como negros possam impor aos pardos a categoria como negro. Então isso aí não seria um racismo institucional de um poder negro contra os pardos, contra os mestiços? Quer dizer, então se não existe esse poder institucional, como é que se estabeleceu no Brasil já toda uma legislação que coloca, que acorrenta os pardos ao poder dos negros? Aí, nesse caso, teria uma questão de haver um racismo, então, dos negros contra os pardos, um racismo institucional dos negros contra os pardos, porque é uma lógica que se conclui dessa afirmação. Quer dizer, se a pessoa, se a afirmação que se dá é que os negros não teriam poder de ser racista contra os brancos, mas então os negros teriam poder de ser racistas contra os pardos, à medida em que eles impõem sobre os pardos esse poder, à medida que um senador, como o senador Primo Valério, defende que pardo não é negro, e, ao mesmo tempo, os senadores que se identificam como negros defendem impor sobre os pardos, inclusive sobre os senadores pardos que não se identificam como negros, a identidade negra. Quer dizer, então, não haveria, então, nesse caso, um poder negro institucional sobre os pardos? Bem, continuando. A população negra sofre, sim, um histórico de opressão e de violência que exclui. A população negra é excluída desse país. Para haver racismo reverso, precisaria, colegas senadores e colegas senadoras, existido navios branqueiros. Tem história de navios com branqueiros para serem escravos? Não existe. Sabe por que, senadora Zenaide Maia, que não existe histórico de navios branqueiros? Pelo mesmo motivo que não existe histórico de navios preteiros. Porque o nome negreiro dado aos navios não é porque eles transportassem pretos, é porque eles transportavam escravos. A palavra negreiro, que era o termo usado também para os traficantes de escravos, era um termo usado para uma profissão. Como você tem pedreiro, carpinteiro, marceneiro, você teria o trabalho negreiro, aquele que trabalha com escravos. É por isso que os índios escravizados eram chamados de negros da terra, que tinha essa expressão. Então, é por isso que não existiam navios negreiros. E é até interessante essa questão, você tocar também, que o termo negro, por sinal, foi até excluído do censo dos Estados Unidos pelo ex-presidente Barack Obama. Ele retirou a palavra negro do censo dos Estados Unidos. No censo brasileiro nunca constou a palavra negro, mas no censo dos Estados Unidos constou. E constou de uma forma muito parecida com o que o senador Paulo Paim fez no Estatuto da Igualdade Racial e quer repetir nesse projeto de lei que a senadora Zenaide Maia está apoiando, que é a imposição da classificação de negro aos pardos. Porque nos Estados Unidos, até o censo de 1920, constavam as categorias mulato e a categoria black, ou seja, preto. Então, os movimentos racistas dos Estados Unidos da época, que não é que por sinal estavam aprovando diversas leis que proibiam casamentos entre raças, eles retiraram a categoria mulato, retiraram a categoria black, ou seja, preto, e introduziram no lugar a categoria negro. Exatamente o que movimentos negristas no Brasil defendem, né? O ideal deles é que se retire pretos, que retire pardos e se coloque no lugar a categoria negro. Ou seja, o que foi feito no Estatuto da Igualdade Racial
e que querem fazer nesse projeto de lei, de novo, para fazer uma segunda lei estabelecendo isso, é exatamente repetir o que os racistas fizeram nos Estados Unidos, no centro dos Estados Unidos. Lá eles conseguiram colocar, até que o presidente Barack Obama retirou a palavra negra e hoje em dia constrói afro-americano, black, quer dizer, outros termos, mas não existe mais a categoria negra no centro dos Estados Unidos. E, por sinal, o que foi feito aqui no Estatuto da Igualdade Racial e o que foi feito, o que querem fazer nesse projeto de lei 1958 de 2021 de cotas raciais no Serviço Público Federal do senador Paulo Paim é pior do que os racistas fizeram nos Estados Unidos. Porque lá eles acreditaram pretos e mulatos. Aqui no Brasil, eles pegaram inclusive os pardos que não descendem de pretos, como os caboclos, os ailocões, e colocaram como categoria de negro. Quer dizer, até nos Estados Unidos, os racistas fizeram isso lá. Quer dizer, ou seja, essa classificação, no Brasil, nesse sentido, ela é mais racista até do que mais supremacista do que o que foi feito nos Estados Unidos. Então, continuemos a assistir ao vídeo. É por isso, senador, é por isso que não existe navios banqueiros, pelo mesmo motivo que nunca houve navios preteiros, nem navios indieiros. Escravidão de mais de 300 anos da população branca? Claro que não. Negação aos direitos delas, que vieram ser escravas. Aqui é bom a gente lembrar também esse detalhe. O grupo étnico que foi escravizado por mais tempo na história do Brasil não foram os pretos. O grupo étnico e racial que foi escravizado por mais tempo na história do Brasil foram os pardos. Porque os navios negreiros chegaram no Brasil por volta de 1549, época da fundação de Salvador. Como a gente sabe, Cabral chegou ao Brasil em 1500, ou seja, só cerca de 49 anos depois de Pedro Álvares Cabral chegaram os primeiros pretos ao Brasil. Já os portugueses começaram a efetivamente colonizar o Brasil em 1510, por volta de 1510, e começaram a ter filhos mestiços com as Índias. Ou seja, quando chegaram os primeiros pretos ao Brasil, já havia aqui pardos, e muitos desses pardos já eram escravos, junto com os índios. Porque a escravidão índia, isso também é pouquíssimo lembrado, não é a escravidão índia, a pessoa fala muito da escravidão preta, e nesse audiência a gente viu isso, até com o senador Paulo Paim, que fica defendendo que pardos são negros, e quando começou a falar negro, só falou da questão, falou da escravidão. Por que ele não falou sobre a questão dos pardos anteriores à chegada dos pretos, e da escravidão desses pardos anteriores à chegada dos pretos? Pois bem, então esses pardos, eles começaram a ser escravizados junto, no mesmo período, na mesma época que os índios começaram a ser escravizados também. Quando chegou em 1755, acabou a escravidão índia. Mas a escravidão do pardo continuou até 1888. Então a escravidão do pardo, do mestiço, começou antes da escravidão dos pretos no Brasil e terminou junto com a escravidão dos pretos. Ou seja, foi a escravidão mais longa na história do Brasil. Então, se for por questão de reparação histórica, a escravidão dos pardos merece maior reparação histórica que a escravização dos pretos, se for comparar pelo critério de tempo de escravidão. Branco morre só por ser branco? São assassinados em periferia? Não. Agora, como negro, independente do que ele é, Soraya, corra para ver se não leva tiro como se fosse marginal. Gente! É impressionante essa imagem que se cria, né, como se isso fosse uma realidade nacional. Aqui no estado do Amazonas, por exemplo, quando você vê um preto, uma das ideias que vem na nossa mente é que ele seja militar. Por exemplo, o estado do Amazonas teve um governador, que foi o que criou o estado do Amazonas, o Conselho do Estado do Amazonas, que ele era maranhense, que era um mestiço maranhense, descendente de escravos, e que ele foi governador do estado do Amazonas, e era militar. Quer dizer, no estado do Amazonas, normalmente, quando você vê uma pessoa com aparência de preto, uma das ideias que vem na sua mente é que ele seja militar.
que seja um militar que esteja aqui, porque a população preta no estado do Amazonas, historicamente, foi tão pequena, porque o estado do Amazonas era um estado que exportava escravos índios, exportava escravos mestiços descendentes de índios, inclusive para o Nordeste, quer dizer, exportava principalmente para o Nordeste, o Maranhão, essa região, e aqui havia pouca interesse em trazer escravos pretos para o estado do Amazonas, para o que era aqui, a região, antes de ter o nome de estado do Amazonas, que era aqui a capitania do Rio Negro, e depois foi a província do Amazonas. Por isso que o estado do Amazonas, depois do estado do Ceará, vizinho aí do Rio Grande do Norte, que é do estado da senadora, a senadora é paraibana, mas é senadora pelo estado do Rio Grande do Norte. Pois bem, aí, do lado, no Ceará, foi o primeiro estado a abolir a escravidão, que foi um estado que, por sinal, destaque que no censo de 1872, onde ainda havia escravidão, o estado do Ceará era o único estado em que a maioria dos escravos eram pardos. Quer dizer, a maioria dos escravos do Ceará eram escravos pardos. E o Amazonas foi o segundo estado a abolir a escravidão também. Foi cerca de 4 meses depois do que o Ceará aboliu a escravidão, isso em 1884. No estado do Amazonas, a vinda de escravos para cá foi relativamente pequena, pois o estado do Amazonas é um estado com pouquíssima população preta. E por isso que no estado do Amazonas, esse quadro que ela faz, essa pintura, que normalmente as pessoas têm tendência a passar essa imagem, como se o Brasil todo tivesse uma imagem como essa, que eu mesmo tenho minha dúvida se isso aí é uma imagem que do Nordeste, é uma imagem real, é uma coisa meio... uma imagem que as pessoas costumam passar, que eu não vejo, que a gente vê uma grande parte do policiamento militar, inclusive do estado do Nordeste, no Sudeste, formada por pessoas com fenótipo de preto. Eu não digo nem que seja preta, porque a pessoa pode ser preta, ter aparência de preto, mas ser miscigenada. Então, é um pardo de aparência preta. Mas essa imagem que ela coloca aí não corresponde. Aqui na Amazônia é mais fácil você ver uma pessoa. Se isso tivesse acontecido, é mais fácil isso acontecer com um pardo com aparência de índio, com aparência de caboclo, de mestiço caboclo. Que aqui no Amazonas normalmente é o que tem aparência. Pois está uma aparência que até lembra da própria senadora. A senadora ela tem traços físicos que lembram uma origem índia. Então, esse tipo físico, assim, no Amazonas é muito comum esse tipo físico das pessoas que teriam traços índios. E, normalmente, é mais fácil até ela ser exposta a esse tipo de visão do que uma pessoa de aparência preta aqui no estado do Amazonas. Só quem vive a vida dos negros, mesmo aqueles que têm condições econômicas, eles vivem com medo dos filhos, porque eles são o tempo todo sendo assediados, porque esse povo com mais de 300 anos de escravidão, proibidos de aprender a ler e escrever. Isso aí não é bem assim a história. A senadora, ela deve estar se referindo aqui à lei número 1 de 14 de janeiro de 1837, que era uma lei da província do Rio de Janeiro. Olha bem, de 1837, lei de 14 de janeiro de 1837. Essa lei, ela dizia o seguinte, no artigo 3º, são proibidos de frequentar as escolas públicas. Veja bem, escolas públicas. Primeiro, todas as pessoas que padecerem moléstias contagiosas. Segundo, os escravos e os pretos africanos, ainda que sejam livres ou libertos. Ou seja, ela era uma lei, obviamente, discriminatória e racista, né? Mas não prejudicava só pretos e nem todos os pretos. Ela proibia, por exemplo, que escravos, inclusive escravos mestiços que não descendessem de pretos. Mas se você tivesse um escravo caboclo, lá, um pardo caboclo, ele também seria proibido de frequentar escola pública, né? Porque a lei se aplicava a todos os escravos. Não interessava se esse escravo passaria numa comissão de heteroidentificação, dessas que barram os pardos hoje em dia, ou não. Quer dizer, independentemente da aparência, né? Porque a gente sabe muito bem disso. Quer dizer, hoje em dia, as pessoas
a pessoa por aparência, mas se esquece que no passado havia escravos, inclusive com aparência de branco, escravos que não passariam, né, por comitês de identificação hoje em dia. E também proibia pretos africanos, a lei quando foi dito, proibia pretos africanos de frequentar a escola pública, mas permitia que pretos brasileiros frequentassem as escolas públicas no estado do Rio de Janeiro. Eu estou dizendo que a lei não é racista, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a lei não é discriminatória, obviamente que não estou dizendo. Mas isso que está colocando aí, coloca-se como se fosse uma proibição de ler e escrever, passa essa ideia que isso teria sido em todo o Brasil, isso foi uma coisa do Rio de Janeiro, da província do Rio de Janeiro, e incluía não só pretos, mas incluía escravos, inclusive escravos que não descendiam de pretos, porque é preciso bem lembrar isso, né? Ser escravo no Brasil não necessariamente precisava ser preto, e nem sequer descendente de preto. Porque um caboclo, com a abolição da escravidão índia, em 1655, não acabou com a escravidão do caboclo, não. Os caboclos podiam continuar sendo escravizados. E o Rio de Janeiro, é bom lembrar que às vezes as pessoas têm a ideia de que o Rio de Janeiro, São Paulo, não teria mais um legado índio, como se o paulista, como se o carioca não descendesse de índio. O que é a palavra carioca? A palavra carioca é uma palavra de origem índia. Inclusive, uma das teorias da origem da palavra carioca seria carioca. A carioca, branco, oca, casa do branco. Uma referência aos filhos dos brancos com as índias que viveriam na casa do branco. Quer dizer, existem teorias para a origem da palavra carioca, mas uma das teorias é essa. O que é a Baía da Guanabara? Quer dizer, uma palavra índia. Então, o carioca, o fluminense, ele tem uma origem índia também no sangue dele. O fato de você ter um aspecto de mulato, um aspecto de preto, não quer dizer que você não tenha sangue índio. Quer dizer, encontrar no Brasil uma pessoa, principalmente uma pessoa que seja descendente dos pretos que vieram para o Brasil como escravos, que não tenha também sangue de índio, é um pouco difícil. Né? Se você for querer procurar pessoas pretas no Brasil que não tenham sangue de índio, eu acho que talvez só imigrantes que chegaram ao Brasil depois da abolição da escravidão, né, no Brasil. Porque normalmente esse pessoal tem sangue. A questão é que há uma tendência das pessoas, às vezes, esquecerem disso. A própria senadora Zenaide se declara branca para o TSE, é o que consta lá no site oficial. Direito dela, se ela se declara branca. No meu olhar, quando eu olho para ela, eu vejo ela com traços índios, né? E parece que ela é uma mestiça, me parece que ela é uma parda. Mas ela se identifica como branca, é direito dela. O problema é quando a pessoa acha que tem o direito de fazer com que os pardos sejam identificados como negros, impor aos outros pardos. Se ela não se identifica como parda, quer dizer, se ela é parda, se não se identifica como parda, se identifica como branca, é direito dela. O presidente Lula também, ele descende de... Basta os pais dele para ver que o presidente Lula é mestiço, né? Mas ele se identifica como branco. Quer dizer, ou seja, pelo jeito ele não assume a origem índia, a origem preta dele, ele se identifica como branco, direito do presidente Lula. Se a senadora também se identifica como branco, direito dela. Agora, é preciso respeitar o nosso direito como pardos, que nos identificamos como pardos, que nos identificamos como povo mestiço. Exatamente o elemento que essa lei que ela está apoiando não faz, que é algo que tem um caráter genocida. Pois bem, continuemos o texto. Esta população deve essas cotas, sim, a esse povo que enricou muita gente trabalhando como escravo. A população brasileira deve, sim, por favor, mas são seres humanos que necessitam. Sim, então se tem uma dívida histórica, né, aos que foram escravos, então tem que ser pago também para nós, os pardos, e não ficarem tirando de nós os nossos direitos. Mas o objetivo desse vídeo foi mostrar esses aspectos, né? Como certas ideias elas aparecem no Brasil, são repetidas, e as pessoas começam a acreditar que elas são verdadeiras. E é possível que as pessoas, quer dizer, eu não estou dizendo que as pessoas estejam mentindo, que as pessoas ouvem isso e têm uma tendência a repetir. Por isso esse meu vídeo é até uma contribuição
para a senadora para que ela procure as fontes disso aqui. Obviamente, se eu estiver falando aqui uma coisa que não seja verdadeira, que olha, isso aqui não é verdadeiro, a gente prova o contrário, problema nenhum. Se a minha afirmação aqui não for verdadeira, se a minha afirmação aqui não for verídica, então eu até agradeço se me mostrarem que eu não estou falando a verdade. Mas eu estou mostrando aqui para a senadora esse tipo de questionamento para ela saber por que não havia, por exemplo, navios banqueiros. Não havia navios banqueiros porque não havia navios preteiros. Então, foi essa a questão de hoje. Por isso foi muito importante a manifestação do senador Plínio Valério, né, contra a classificação dos pardos como negros.